Olá, sexto ano. Vamos dando então continuidade às nossas aulas online. Agora nós vamos falar sobre as determinantes do núcleo nominal. Só que para nós chegarmos nas determinantes, eu gostaria de lembrar com vocês um assunto que nós vimos em sala de aula, que são os sintagmas. E para isso eu separei esse vídeo que a editora Positivo traz para nós. Acompanhe comigo. Para compor o figurino, escolhemos determinadas peças em meio às várias possibilidades e as usamos de acordo com suas funções. Pois bem, no nosso figurino, algumas peças são essenciais, nucleares. Outras são acessórias, certo? Mas, mesmo sendo acessórias, elas têm a sua função. Por exemplo, se escolho usar uma camiseta e um lenço, a camiseta é o elemento nuclear e o lenço é o elemento acessório que tem a função de incrementar, mudar a aparência da camiseta, ressignificar o look. Veja que a escolha de um lenço é feita com determinada função, diferentemente da escolha de um casaco. O casaco pode ser mais importante do que o lenço, mas ainda assim é acessório, porque sair na rua só de casaco, como elemento nuclear do figurino, pode ficar um pouco estranho. Da mesma forma, acontece na língua. Nos blocos significativos que compõem a frase, os sintagmas, podemos identificar elementos que são nucleares e elementos acessórios, que são chamados de determinantes. Os determinantes são constitutivos do sintagma nominal, cujo núcleo é o nome, o substantivo, e podem exercer as seguintes funções: indicar característica do ser identificado pelo substantivo, especificar ou generalizar o substantivo, indicar quantidade de seres. Vejamos as frases: as peças femininas preferidas e 10 maravilhosos looks masculinos. Nessas frases, temos um sintagma nominal formado por núcleo e seus determinantes. Como você viu, artigos, adjetivos, numerais são algumas das classes de palavras que atuam na função de determinantes do núcleo, o nome. Agora que você já conhece a função dos elementos nucleares e dos acessórios da língua, divirta-se com o uso deles. Pois é. Então, só para a gente voltar aqui ao que nós estávamos lembrando, quero ver um slide aqui com vocês. Então tá aí, sintagmas, determinantes do sintagma nominal. Então vamos passar. Sintagmas, só para a gente estar lembrando, são unidades mínimas que possuem uma relação de determinação entre si. Ou seja, são frases ou fragmentos de frases que têm relação palavra com palavra ou sintagma com sintagma. Entre os seus tipos estão o sintagma nominal, que na oração vai ter função de sujeito, e o sintagma verbal, que vai ter a função de predicado. Vamos lá, sintagma nominal tem como núcleo o substantivo. Nós vimos lá naquele vídeo que nós temos as partes que são nucleares e as partes que são acessórias. Como eu costumo dizer para vocês, toda vez que nós tiramos o núcleo, a parte nuclear, tudo aquilo que sobra é acessório. Tudo aquilo que sobra, então, no nosso caso aqui, será determinante. Por exemplo, aqui nós temos o garoto é esperto. Nós temos como sintagma nominal o garoto. Quem é esperto? O garoto. Qual o núcleo desse sintagma nominal? Garoto, está aqui marcado de azul. Nós vemos ainda, meu melhor amigo recebeu a premiação. Quem recebeu a premiação? Meu melhor amigo.
Logo, meu melhor amigo será o sintagma nominal da oração. E qual é o núcleo desse sintagma nominal? Amigo. Tá, então, ó, meu e melhor, não sendo núcleo do sintagma nominal, são o quê? Determinantes. Nós temos também o sintagma verbal, que nós não vamos ver agora, mas só para a gente ficar sabendo que ele existe, ele é a outra parte da oração. Tem como núcleo um verbo, e é núcleo do predicado verbal. Então, toda oração é uma frase verbal, toda frase verbal é uma oração. Essa oração tem obrigatoriamente um predicado verbal, e o núcleo dela, como o próprio nome já deixa sugerido, é um verbo. Então nós vamos ter o garoto é esperto. O sintagma verbal dessa oração é esperto. E o núcleo dela vai ser o verbo é, que é do verbo ser. Ok? Na outra frase, meu melhor amigo recebeu a premiação. Qual o sintagma verbal? Recebeu a premiação. E o núcleo desse sintagma, recebeu, que vai estar aqui marcado para a gente, grifado de azul. Ok? Então assim nós vemos que as frases elas se dividem em sintagma nominal e sintagma verbal. Ela vai ter também outros sintagmas, mas que nós não vamos ver agora, certo? Vamos nos deter nos sintagmas nominais e sintagmas verbais das orações. Para nosso estudo de hoje, nós vamos então nos deter nas determinantes das orações. Mais uma vez eu vou trazer algo que o sistema positivo vem trazendo para a gente, para que a gente possa estar exercitando. Vamos exercitar juntos. Sintagma nominal. Então nós temos aqui um herói completo. Um determinante completo, determinante, porque herói é o núcleo. E quando eu tiro o núcleo, aquilo que sobra é determinante. Ok. Só para a gente lembrar o que nós vimos lá no vídeo. As determinantes, elas servem para caracterizar, apresentar características, ela serve para apresentar quantidades ou para enumerar, ou ela serve para determinar. Tá bom. Então nós vamos ver. Quem aqui está determinando o sujeito quanto ao gênero e quanto ao número? Nós temos um, não é? Vem dizendo um herói. Quer dizer que ele não é o herói, ele é um herói, certo? Então está, na verdade, indeterminando, certo? E vem colocando um como sendo do sexo masculino. Então está determinando quanto ao gênero e quanto ao número. A essa classe gramatical nós chamamos de artigo, e nós vamos vê-la depois. Herói nós já vimos que é o núcleo e é da classe dos substantivos. E completo. Quem é completo? O herói. É uma característica que está sendo atribuída a herói. Logo, esse determinante tem a função de caracterizar. Está trazendo características à palavra, ao substantivo herói. Então vamos aqui. Tá. Temos aqui então palavras para que a gente possa estar montando sintagmas nominais com determinantes e núcleos. Então nós temos, vamos começar com a letra A. A pode ser núcleo. A só pode ser determinante porque ela é um artigo. Então eu venho aqui e trago ela como determinante. Arruinado, ele com certeza vai ser um determinante, ele é uma característica. Mas se eu uso o artigo a arruinado, não fica bem, né? A arruinado não vai concordar. Então, a o quê? Vamos colocar a obra. A obra é bom. A obra como núcleo, né? Porque obra é substantivo. Obra.
Vamos colocar uma característica para a obra literária. A obra literária. Então, literária vai ser a característica que nós vamos dar à obra. Então, vamos conferir? O núcleo e seus determinantes estão nos seus lugares. Ok. Vamos ver outro aqui. Agora mudou aqui a ordem. Vamos ver a palavra, então. Vamos com arruinado. Arruinado é uma determinante, nós já vimos. Então vamos colocar aqui. Determinante. O cavalo pode ser arruinado? Pode ser arruinado. Um escudeiro pode ser arruinado? Pode. Sonhador pode ser. Sonhador fica melhor como característica, né? Fidalgo. Olha aí, fidalgo. Vamos usar fidalgo como núcleo? Então, fidalgo vai ser o substantivo que nós vamos utilizar. Tá. Então, que artigo nós podemos usar aqui? Uma não dá, né? Ou. Vamos ver aqui. O fidalgo arruinado. Com esse joguinho, que a gente poderia estar formando 1000 frases, nós vamos ver que os núcleos dos sintagmas nominais, quando retirados, aquilo que nós utilizamos para acompanhá-lo, para caracterizá-lo ou para determiná-lo, certo? Nós chamamos de determinantes, ok? Assim nós vamos partir. Eu peço que vocês peguem seus livros comigo para que a gente possa estar corrigindo a nossa atividade a partir da página 8. Vamos lá, página 8, vou conferindo com vocês. Então tá aí, determinantes do núcleo nominal. Essa primeira leitura, eu vou pedir que todas as vezes que nós tenhamos uma leitura, para que a gente possa estar aproveitando melhor o nosso tempo aqui, a gente dê uma pausazinha no vídeo, faça a leitura que está sendo sugerida, para que a gente possa então começar a correção, porque aí nós aproveitamos o tempo da nossa aula, ok? A atividade sugerida nesse quadro aqui e a questão 14, nós vamos fazer em casa e a gente vai estar corrigindo na nossa aula sexta-feira pelo Zoom, ok? Nós vamos corrigir juntos. Vamos então começar a partir da 15ª questão na página 9. Então temos aí na 15ª questão, página 9, no trecho, observe os sintagmas destacados. Ali estão, amigo Sancho Panza, 30 desaforados gigantes. E ele grifa, destaca, 30 desaforados gigantes. E no fragmento 2, ele coloca gigantes. Letra A. Note que um dos sintagmas nominais é formado apenas por uma palavra, gigantes. Enquanto o outro é formado por 3, 30 desaforados gigantes. Qual é o núcleo de cada um dos sintagmas destacados? Primeira coisa, um sintagma pode ser formado a partir de uma só palavra? Pode sim. Tanto o sintagma nominal como o sintagma verbal. Por exemplo, gigantes é um sintagma nominal, pode ser formado apenas pela palavra gigante. Mas se eu olho para alguém que está vindo e eu digo pare, é um sintagma verbal formado por uma única palavra, um verbo, no caso. Agora vejam, se gigantes é uma única palavra e está formando um sintagma, ele é núcleo ou ele é determinante? Ele é núcleo, né? Ele é núcleo porque não existe sintagma sem núcleo. As determinantes, elas são acessórios, mas os núcleos são elementos nucleares, como o próprio nome já sugere. Então, gigantes, no caso, será núcleo. No fragmento destacado, 30 desaforados gigantes. Tá, 30 o quê? Gigantes. Quem são desaforados? Gigantes. Então, neste caso, gigantes é a palavra que se destaca, é a palavra ao qual as outras estão se relacionando. Logo, ela é o núcleo.
Então temos gigantes e gigantes, ok? Em todas as duas. Na letra B, as palavras que acompanham o núcleo do sintagma nominal são chamadas de determinantes. Sendo assim, quais os determinantes nos sintagmas destacados? No sintagma 2 nós não temos, não é isso? Mas no primeiro, quais são as determinantes? Lembra do que eu disse? Tirou o núcleo, o que sobra é determinante. Então temos aí 30 e desaforados. São as duas determinantes que acompanham o núcleo gigantes. Na letra C, o núcleo pode estar acompanhado por determinantes que têm, entre outras funções. Lembra que nós falamos? Indicar a característica do ser identificado pelo substantivo, especificar ou generalizar o substantivo, ou seja, dizer se ele é masculino, feminino, se ele é singular ou plural, e indicar a quantidade de seres. Qual é a função dos determinantes indicados no item anterior? 30 faz o quê? Indica quantidades, certo? E desaforados faz o quê? Da característica, não é isso? Caracteriza o ser que ele está identificando, no caso, gigantes. Então, 30 dá quantidades, desaforados dá características. Ok, então. Temos aí outro trecho que nós precisamos dar uma pausa no vídeo para que a gente possa estar lendo em casa, para a gente adiantar a nossa aula. Continuamos então a partir da 16. Leiam para que a gente possa estar entendendo, tá bom? 16ª questão. No trecho, há a descrição física de Don Quixote, nesse trechozinho que a gente é para ler aí. Essa descrição coincide com a representação visual feita por Caco Galhardo nos quadrinhos. Explique sua resposta. Volta rapidinho aí, dá uma olhadinha na representação que ele fez de Don Quixote e vê. Só para a gente lembrar algumas características que ele deu, ele diz que ele era magricela, que tinha pouca carne nos ossos, que usava um bigode caído, que tinha cerca de 50 anos. É essa característica que nós vemos ali? Sim ou não? Sim, né? As características dadas nesse texto coincidem com a representação feita por Caco Galhardo. 17ª questão. Considere o título do trecho lido. No sintagma nominal que compõe esse título, identifique o núcleo e os determinantes. Então tem aí o fidalgo sonhador, é o título. Tá, para a gente ver qual núcleo então. O vai ser artigo, certo? Que vai estar generalizando, não, que vai estar caracterizando ele. Sonhador vai estar trazendo características. Então um vai estar generalizando, o outro vai estar trazendo características. Fidalgo então vai ser o nosso núcleo e O e sonhador os nossos determinantes. Ok? Letra B. Indique qual desses determinantes tem como função principal apontar a característica do substantivo núcleo do sintagma. Qual é o substantivo núcleo do sintagma? Fidalgo. Então, quem é que está trazendo uma característica para fidalgo? Sonhador. Não é isso? Então, a palavra sonhador, determinante sonhador, é quem está apontando característica para o substantivo. E quem é que está especificando ser nomeado pelo substantivo? A letra O está especificando quanto ao gênero e quanto ao número. É o fidalgo, é do sexo masculino e é apenas um. Ok? Está no singular. Está quanto ao número. 18ª. Releia esse trecho. Só para comer gastava 3/4 de sua renda. Com ele moravam uma governanta de idade madura, uma sobrinha de 20 anos e um rapaz que cuidava do cavalo e da terra que pertenciam. Antes de nós respondermos, nós vamos olhar rapidinho para esse quadro do lado. Vem falando sobre a diferença entre numeral e número.
Número é a ideia de quantidade que nos vem à mente quando contamos, ordenamos e medimos. No texto indica-se, por exemplo, a quantidade de anos de vida do rapaz que cuidava do cavalo e da terra e a quantidade de governantas que serviam a Dom Quixote. A representação falada ou escrita do número é chamada de numeral. 20, 1, primeiro, etc. Os símbolos numéricos que formam os numerais são chamados de algarismos. Então vamos lá, para ficar bem fácil. Se a gente vê algarismos, se a gente vê os números como nós conhecemos, nós chamamos de algarismos ou mesmo números. Mas quando nós falamos de numeral, nós falamos na escrita por extenso desses números. Por exemplo, 1 aqui é algarismo, 1 aqui é numeral. Tranquilo assim? Ok. Então assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Os termos em destaque são determinantes dos substantivos renda, governanta, sobrinha, rapaz, respectivamente. Quer dizer, nessa mesma ordem. Está destacado 3/4. 3/4 de quê? Da renda. Ok. Uma diz respeito à governanta? Sim, também. Uma diz respeito à sobrinha? Ok. Rapaz? Ok. Então, respectivamente, na mesma ordem, alternativa verdadeira. Letra B. Todos os termos em destaque têm a função de indicar quantidades. E aí? 3/4, tem a função de indicar quantidades ou algum deles está indeterminando? Não. Verdadeiro. Todos os termos em destaque têm a função de indicar quantidades. Na letra C, apenas 3/4 indica quantidade e os demais termos sublinhados têm a função de generalizar o substantivo ao qual se referem. Não. Nós já vimos que todos têm a função de indicar quantidade. 20 é uma palavra com a função de indicar a quantidade de anos. 20 aqui é uma palavra? 20 é um algarismo, não é isso? 20 é um número correspondente ao numeral 20. Aí sim, aí está certo. Então nós temos falso e verdadeiro. Tranquilo? Pois é, gente. Nas próximas aulas nós vamos falar desses determinantes, cada um separadamente. Vamos fazer o estudo dos artigos, o estudo dos adjetivos, o estudo dos numerais. Só que antes disso, nós vamos dar introdução ao nosso estudo, respondendo no caderno de atividades. Pega aí o nosso caderno de atividades para a gente marcar, para a gente já corrigir aqui na sexta-feira, certo? As primeiras páginas que vão das 5 até a 8, tá bom? Então nós vamos responder de 5 a 8 para corrigirmos na sexta-feira. Aguardo todos vocês, ok?